7h35. Hoje estamos recebendo aqui uma nutricionista. Estamos recebendo a Vanessa Case. Bom dia, Vanessa, tudo bem? Bom dia, Paulo, tudo ótimo. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Olha, um dos motivos que nos levou a lhe procurar foi quando o nosso jornalismo aqui pegou aquela notícia de que Cuiabá tem um índice de sobrepeso na população. Sim. Pesado. Percentual de 57,6% da população está em sobrepeso. Sim. Está com sobrepeso. Né? Sobrepeso e obesidade, né? Obesidade. Nesse cenário aqui, o seu ramo devia estar bombando. Tá? Hoje, eu falo que hoje a gente tem muitos tratamentos para obesidade, para o ganho de peso, mas a gente vê que muita coisa não está funcionando porque esses números só têm aumentado cada vez mais. Então, assim, hoje as pessoas têm ainda uma ideia de que o nutricionista é aquele profissional que vai passar alimentos caros, que vai proibir de comer, né? E isso acaba distanciando essa população de um tratamento mesmo efetivo, correto, eficaz para a obesidade. E existem muitos fatores que acabam influenciando nesses números, né? Não é só comer em excesso, mas tem muita coisa por trás dessa obesidade, desse sobrepeso, que se encontra hoje na população. Geralmente tem sempre aquele regime que não começa nunca, que começa e acaba no mesmo dia, ou na primeira festa de aniversário, ou no primeiro convite para um rodízio. Segunda eu começo. Exatamente, hoje é o dia, e nós né? temos um quase atleta aqui na mesa. Né? No passado muito distante, né? Não, mas foi, já pelo menos foi. Sabe os dois lados da moeda, eu só tenho um. Quando eu realmente era atleta, eu tinha que pesar 69, no máximo 70. Isso era difícil. Nossa. Era difícil de manter? A gente se ficar assim, lidando com gramas que nem você, a gente seria mais feliz. Mas o vamos caso lá. do atleta é mais afunilado, né? Mais bem específico, é mais restritivo. Nestor, já que você riu aí, qual que era o seu esporte? Taekwondo. Muito bem. Parou? Acabou? Não, continuo, né? Mas com 49 anos não é a mesma coisa, né? Do que 30 anos atrás. A faixa já... Você chegou a que faixa? Eu sou professor, né? Pronto, tá vendo? Já conseguiu até Meu primeiro emprego foi professor, né? Lá em 96, 95. Conseguiu até um outro padrão de discussão agora. Você é professor de taekwondo. Vamos voltar aqui ao nosso tema aqui. Casey, as pessoas... Normalmente, quando fala em sobrepeso, tem muito como a pessoa se vê também, né? Sim. Tem pessoas que não conseguem se ver, assim como quem sofre não consegue se enxergar magra, está seca, não precisa emagrecer, né? Você está ali já numa coisa patológica, já está precisando de tratamento. Você tem do outro lado. E tem a preguiça que todos temos. Você quer emagrecer? Quero. Tá, mas você precisa fazer o seguinte, você precisa regrar a sua comida e precisa fazer algum exercício. Mas tudo de uma vez? Né? Tudo de uma vez? Não dá para ser uma coisinha agora. E outra, e não tem um remédio? O tanto que as pessoas buscam, né? Na internet tem de tudo quanto é jeito, o cara promete tudo. Tem remédios, né? Aquelas pílulas milagrosas. Sim. Todo ano tem uma fruta, uma planta, alguma coisa que faz um milagre na vida da pessoa. E as pessoas não observam que cada ano só muda o milagre, né? A fruta, e não acontece nada com ninguém. Quem chega para ter um tratamento é alguém que se vê doente ou já tem uma maioria que chega, não, eu só quero uma vida um pouco melhor, eu quero me sentir melhor antes de chegar na bariátrica. Hoje a gente tem realmente esses dois extremos que você trouxe, né? A pessoa que ela quer um corpo cada vez mais magro, mais distante ali da realidade, do dia a dia. Porque igual a gente estava falando aqui, uma coisa é uma vida de atleta, uma alimentação de atleta, uma rotina de atleta. Outra é uma rotina de uma mulher que trabalha, cuida da casa, cuida da família. Então a gente tem esse lugar, desse desejo de um corpo extremamente magro,
que acaba gerando essa insatisfação na mulher. E a gente tem esse outro extremo que são as doenças, né? A obesidade, que é uma porta de entrada para outras doenças crônicas, para diabetes, pressão alta. E quando a gente fala de um tratamento para obesidade, esse estado já está provocando muita coisa na vida daquela pessoa. Ela tem dificuldade para calçar um sapato, ela tem dificuldade para brincar com o filho. Coisas que são básicas para quem não tem um excesso de peso, essa pessoa sofre e ela sente isso no dia a dia. E muitas vezes é isso que faz ela buscar ajuda. Nem sempre é só o fator estética, né? Eu quero entrar num número menor, mas eu preciso ter mais disposição, eu quero ver o meu filho crescer, eu quero ter mais energia, eu quero me sentir menos cansada, poder ir no cinema e sentar numa cadeira normal. Só numa. Exatamente, porque até isso, né? Os lugares são Sim. pequenos. As cadeiras são pequenas, então, assim, existe muito essa preocupação da saúde, sim. Mas essa preocupação com a estética ainda é o que se sobressai. É maior. E as pessoas cometem algumas coisas, né? Vão fazer algumas loucuras. Olha, você não vai emagrecer se você não fechar a boca. E aí a pessoa se reúne todas as forças que tem e faz isso. Sim. Coloca a saúde em risco. Por quê? Porque pode ter problema de desnutrição, pode ter problema de baixa imunidade, pode ficar doente com isso. Sim. E a proposta da nutricionista é justamente essa, de você estar alimentada com toda a sua imunidade normal, num período, lógico que vai ser mais longo pouco, né, mas com mais responsabilidade. As pessoas conseguem entender isso ou não? Mudar hábitos realmente não é fácil. E todo dia a indústria traz uma solução milagrosa nova, como você mesmo disse, né? É um chá, é um shake, é uma dieta que vai resolver o problema. E quem fica buscando essas soluções mágicas não conseguem ver resultado a longo prazo. E aí fica vivendo aquele efeito sanfona, que não tem mudança de hábito, muitas vezes não tem mudança de mentalidade, como você trouxe anteriormente da cirurgia bariátrica. Precisa ter uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, uma pessoa que faz uma cirurgia bariátrica. Porque essa mudança no corpo precisa acompanhar essa mudança também nessa mentalidade, nessa relação com a comida, nos hábitos, né, de se manter mais ativa, fazer uma atividade física. Então, essa busca por soluções mágicas realmente gera essa falta de resultado mesmo. E essa frustração, e a pessoa está sempre começando, mas ela nunca consegue se manter a longo prazo com aquele peso saudável. Eu sempre falo assim para os meus pacientes, olha, quando você decide emagrecer, se pergunta se aquilo que você quer fazer por um período, você vai fazer ao longo da sua vida toda. Se a resposta for não, não faça, porque não vai dar certo, né? O peso depois vai voltar da mesma forma e às vezes até mais do que a pessoa conseguiu eliminar durante o período. É que atingir certo peso não significa manter certo peso. Deixa eu falar aqui. Deixa eu trazer para a discussão aqui o nosso atleta. Pois não, Nestor? Eu estou aqui pensando como se fosse uma consulta já para mim mesmo, sabe? Porque a gente escuta falar muitas coisas. Hoje em dia tem o tal do Ozempic, não é? Sim. A injeção milagrosa. E agora já tem acabei de ver recentemente, tem uma dessa mais moderna ainda, que não causa tantos efeitos colaterais. E é exatamente isso que você colocou agora, me chamou muita atenção. A pessoa, você está disposta a ter uma vida de vigilância constante, é igual Alcoólicos Anônimos. Só por hoje não vou fazer errado. Sim. E é para a vida toda. Ontem foi domingo. Lá em casa, domingo, é dia de chutar o pau da barraca. Ontem eu comi uma bacia de pipoca e à noite comi um negócio. É uma loucura. E o bacia de? Pipoca. Ah, pipoca. Cara, eu como demais pipoca. Mas o fato é o seguinte, o meu filho, ele faz tratamento com nutricionista. É um menino de 15 anos de idade, João. E ele é muito disciplinado. Aí ele pega no meu pé, inclusive, que eu não sou. E eu não tenho essa vigilância que você está falando que é importante que tenha a pessoa, que ela quiser, se ela quiser ter uma vida nutricional mais saudável. Mas ontem chamou minha atenção. Ele falou, pai, hoje é meu dia livre, ele falou. Então, o que nós vamos comer? Uma pizza? É um sanduba? Tem o podrão, que é um sandubão antigo, né? Ou falei, filho, o que você quiser. É seu dia livre, eu estou livre todo dia mesmo. Eu gostaria que você falasse a respeito do Ozempic, que é essa injeção milagrosa aí. Sabe, organizações Tabajara? Seus problemas acabaram? Esse negócio aí estão vendendo assim, como se fosse o grande milagre da vida nutricional. Mas tem gente que fez a aplicação e sentiu muitos efeitos colaterais.
E é isso que eu quero que você fale, por favor, do Ozempic, Tá. porque da parte de vigilância aí já me chamou muita atenção. O tratamento medicamentoso, muitas vezes, ele é necessário no tratamento da doença obesidade, porque a obesidade é uma doença, assim como a gente encara a hipertensão, a diabetes. E tem muitas pessoas ainda que não conseguem entender isso, né? Que é a falta de força de vontade, é só fechar a boca. Mas existem situações específicas em que é necessário o uso do medicamento. Quando esse paciente ele já tem algumas alterações ali hormonais, uma resistência insulínica importante, às vezes ele já está com um pezinho ali na diabetes, ele já está pré-diabético. Então, muitas vezes esse medicamento ele vai ajudar nesse tratamento nutricional. Só que o medicamento ele nunca deve vir sozinho. Ele tem sempre que estar associado com o tratamento nutricional. E ele tem que ser sempre prescrito e acompanhado pelo médico. O que tem visto hoje? Funcionou com a minha amiga, né? Emagreceu 20 quilos, eu quero também. A pessoa vai lá por conta, compra medicação, ela mesma usa. Muitas vezes, até com acompanhamento médico, ela não faz esse tratamento nutricional. Então, durante aquele período do uso do medicamento, existe mais autocontrole sobre o efeito do medicamento. Só que depois que esse medicamento sai, porque ele não é para a vida toda, ele é um tratamento, aquela pessoa não aprendeu a lidar com a pipoca, ela não aprendeu a lidar com as refeições livres. E aí o que acontece? Ela volta nos mesmos hábitos que ela tinha antes. E muitas vezes pior, vem aquele efeito rebote, né? Ela restringe por um tempo e ela volta comendo o dobro. Então tem que ter muita cautela, medicamento não é para todo mundo, tem que ter essa prescrição médica e, se for necessário, precisa desse tratamento nutricional acompanhado, porque quando chegar lá no final que esse paciente vai receber essa alta da medicação, ele consegue manter esses hábitos ao longo da vida. Então, eu acredito sempre na mudança de comportamento, em um tratamento que promova a mudança definitiva. Que não é você cortar o seu arroz, cortar o seu chocolate, mas é você aprender a comer. Qual que é a quantidade, qual que é a frequência, quando que faz sentido e quando que não faz, né? Então, são pontos bem importantes. E para vocês, nutricionistas, como é que vocês têm um gabarito? Tipo, eu tenho que pesar tanto porque a minha altura é tanto, senão eu não vou conseguir vender o meu trabalho. Tem isso também? Da gente se encaixar dentro de um corpo? Vocês. Existe essa cobrança, não funciona claro. para mim, não vai funcionar para mim. Essa pressão, né? O estereótipo, principalmente em cima da mulher, existe muito forte, né? Então, claro que vai existir essa cobrança em cima do profissional. Mas é igual eu disse anteriormente, a obesidade não tem relação só com o excesso da alimentação. Então, existem nutricionistas que às vezes estão nesse sobrepeso, obesidade, que não é porque não é um bom profissional, que não tem conhecimento científico, mas porque a obesidade envolve outros fatores. Problemas emocionais mesmo, são coisas que impactam na nossa alimentação, né? Uma depressão. Mas o número de clientes é proporcional. Ao peso, não? Com certeza. Existe essa resistência, né? Se nem com ele funciona, não vai funcionar comigo. Muitas vezes a pessoa, ela vai... E isso é muito perigoso, porque hoje a gente tem muitas pessoas nas redes sociais que se acham profissionais porque fez uma dieta e funcionou com ele, né? Então, assim, eu tenho um corpo padrão, a dieta funcionou comigo, então eu vou prescrever agora a dieta. Sim. Só que esse corpo esteticamente padrão não faz daquele profissional um profissional capacitado. Muitas vezes ele não tem a formação, ele não tem o conhecimento científico, mas ele tá lá prescrevendo. Então a gente tem que tomar cuidado com um profissional que a gente busca só pela estética também. Vinícius. Muito bem, bom dia, Vanessa. Bom dia. Obrigado pela tua presença, por ter aceito o convite para abordar esse importante tema. Obesidade mais em mulheres, né, que é o teu foco, a tua especialidade maior, né? Que na outra ponta tem bulimia e anorexia também, os magros também, né, que são outras doenças, né, que eu até registrei aqui. Vamos lembrar que é causa de muitos suicídios também, né? A questão da obesidade. Até ontem tivemos um suicídio no Parque Maria Bonifácia, né? Talvez nem todo mundo tenha acompanhado, uma mulher pulou do mirante, né? 13 metros de idade, acabou perdendo a vida lá. Ontem ficou até interditado, enfim. Não sei se foi por essa causa, né? Mas é um outro problema, a questão do suicídio, né? Sim. E essa questão da população obesa, subimos de 36% para 57% em 16 anos. Quer dizer, quase 1% ao ano, né? Num cálculo aí linear, né? E se continuar assim, né? Daqui a pouco, para onde vamos, né? Sim.
Mas onde que eu quero chegar, minha amiga? Assim, o excesso de comida é uma droga, né? No sentido mais amplo, assim como o álcool, né? E outras, né? E como que você integra o seu trabalho com a psicóloga, né? Porque você falou em comportamento, né? Mudança de comportamento. Sim. Se não mudar comportamento, é efeito sanfona, né? Exatamente. Então, como é que você integra com a psicologia e com a atividade física, né? Que não basta apenas a mudança de dieta, né? Por favor. Eu tenho um método de emagrecimento que se chama Emagreçamente, porque eu trabalho muito essa mudança de mentalidade junto com esse processo de emagrecimento. E ali dentro desse método eu coloco alguns pilares que são essenciais. Então, o autocuidado, muitas vezes essa mulher que chega obesa, ela tá com um autocuidado muito baixo, então ela não tem tempo para ela prioriza todo mundo e às vezes não tem esse momento da atividade física porque ela acha que não é importante. Então nunca sobra esse tempo para ela se dedicar ao esporte, à atividade, regular o sono, porque hoje a gente tem a maioria das pessoas que tem problemas com o sono. Muito por conta do celular, e isso acaba influenciando nessa questão hormonal, aumento do cortisol. Um corpo estressado é um corpo inflamado, que tende a acumular mais gordura. E essa desregulação do sono também impacta na nossa vontade de comer. A mulher tem muito essa questão com o doce, principalmente, né? De buscar esse conforto, esse comer emocional ali no doce, no chocolate. Isso é muito presente nas mulheres. Então a gente precisa muitas vezes trabalhar essa questão do comer emocional, do planejamento, porque quem planeja sempre tem, e quem não planeja está planejando errar, porque hoje os alimentos que a gente tem disponíveis, fáceis, são mais processados, industrializados. Então se você for ficar à disposição desses alimentos, a sua alimentação vai ser uma alimentação mais calórica, né, mais industrializada. Então ela precisa gerenciar esse emocional, ela precisa ter um planejamento e ela precisa organizar esses pilares da vida dela, que é o sono, é o autocuidado, é a introdução de uma atividade física, né? Então são pontos muito importantes, porque eu falo que essa é a base forte de um emagrecimento para a vida, a longo prazo. Muito bem, 7h52, conversamos aqui com Vanessa Casey, nutricionista com pós-graduação em comportamento alimentar. Muito obrigado, Vanessa. Eu que agradeço.